Olá, eu sou a Brenda e eu vou dar início à palestra de hoje. Eu sou graduanda em Biblioteconomia pela UFC e nós temos como tema Mediando o Saber, práticas bibliotecárias para além das estantes. Como forma de iniciar, vou falar um pouquinho sobre qual que é a nossa temática, o que a gente tem como intuito e objetivo aqui hoje, A gente, enquanto grupo, gostaria de falar um pouco sobre outras abordagens para se fazer mediação, para incentivar a leitura, que não seja em si o livro. No caso, seriam outras mídias, como o HQ, o cinema, pinturas, música. E mais para o final, nós também vamos abordar um pouco sobre adaptações de livros infantis para crianças com baixa visão. Aí, como forma aqui de começar a primeira parte do nosso trabalho, nós vamos discutir um pouco sobre mediação e o que seria a leitura. Aqui, mediação de leitura. A mediação envolve, em sua dinâmica, vários processos, com o objetivo de ajudar o sujeito a descortinar a realidade, mediante uma ação orientada por elementos intervenientes, como pessoas, instituições, ferramentas e objetos. Nessa citação, a gente traz, enquanto abordagem, para poder trazer uma visão de mediação num aspecto mais geral, em que não se paute apenas na ideia de um receptor e um interlocutor, mas que abranja outras questões. E aqui eu gostaria de frisar o descortinar a realidade, A gente entende que questões culturais, econômicas, sociais e tantos outros aspectos da vivência de uma pessoa, ela existe, ela pauta a maneira como essa pessoa ela vai se formar. E a mediação também envolve isso, envolve esses processos. E o nosso intuito, ele é exatamente esse, é tratar de novas formas de se aplicar, de se estudar essa troca, em vez das mais tradicionais. Dando continuidade, a gente vai agora para parte do ato de ler. E aqui no ato de ler tem essa fala do Paulo Freire que é muito interessante, que é como ele entende a como ele entende como ele entende a sua própria construção de leitura. O que seria para ele, enquanto pessoa, o ato de ler. E ele diz o seguinte: mas é importante dizer, a leitura do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente em certo momento dessa rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerenças ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração palavra fluía naturalmente da leitura, do mundo em particular. Não era algo que se estivesse dando superpostamente a ele. E então ele continua dizendo que fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo
e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos o meu giz. Por isso é que ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, cujo desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presto agora uma homenagem sentida, já estava alfabetizada. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da palavra mundo. E é nessa ideia de palavra mundo do Paulo Freire que o nosso trabalho aqui hoje ele vai se pautar muito. Nessa ideia de que a leitura ela não é apenas um trabalho de decodificar palavras, mas que todo o processo que essa pessoa tem com o mundo, nas suas particularidades, nas suas diferenças, e que essa leitura ela faz parte da realidade de cada um de nós e que não necessariamente ela está ligada com questões gramaticais, questões do lexo ou da semântica de um idioma. E se pautando nisso, e como eu já disse, de que a leitura, né, assim como o próprio ato de mediar ocorre na relação um com o outro, na interação com os outros e com o mundo, é que a nossa exposição das tantas e diversas mídias, ela se inicia, né? De que você não precisa necessariamente só do livro para mediar a leitura, que outras ferramentas também podem e devem ser utilizadas nesse processo. Aqui no caso, nós vamos começar com o cinema. E para começar, tem essa citação de um estudioso da área que é muito interessante, né, e faz um paralelo exatamente com a ideia do livro, onde ele diz que o cinema é uma espécie de leitura do mundo e o cineasta é um explorador. E pensando exatamente nisso que a gente dá iniciativa a essa segunda parte, né? Aí aqui a gente vai abordar questões sobre saúde mental no cinema a partir do filme, né, um anime, Perfect Blue. Aí uma breve sinopse, um filme, ele é dirigido e foi todo esquematizado por Satoshi Kon. Ele é um suspense psicológico e o Perfect Blue, ele apresenta a Mima Kirigoi como principal personagem. Ela é uma idol de uma banda chamada Chan. Uma idol é como se fosse para o Japão, que esse filme se passa no Japão, mas também serve para a Coreia. Ela é como se fosse uma artista pop, mas só que jovem. E a Mima, ela acaba decidindo se tornar atriz, né? E ela tem o seu primeiro papel em uma série de crime dramática. E conforme essa carreira dela começa a se estabelecer, ela começa a se desenvolver e ganhar mais notoriedade, a Mima ela passa por situações traumáticas. Primeiro, durante as cenas de nudez e estupro que ela tem que gravar e que são muito explícitas. E devido a toda essa carreira dela persistente no mundo dos idols, né? Ela acaba meio que sendo perseguida por um stalker. E todo esse panorama em que ela se encontra acaba que faz com que de pouquinho em pouquinho ela vá perdendo essa noção de realidade, a noção de quem ela é. E ela vai meio que se fragmentando. Então, aqui foram elencados 4 pontos. A primeira, a vida dos idols, né? E como eu estava falando, que consiste em ser um idol. Ser um idol é como se fosse, pra gente que treina pra realidade brasileira, é como se fosse um artista pop. Só que um artista pop jovem. E assim,
essa questão de ser um idol vem com muita exposição midiática, uma influência muito grande da empresa em que você está vinculado enquanto idol. No caso, como a Mima ela fazia parte do Chan, ela também sofre com essa vinculação dessa empresa e das pessoas que cuidam da carreira dela. E a grande questão do idol é que ele tem que ter uma reputação e uma credibilidade quase que perfeita, né? Então, tudo é meio que controlado na realidade dessa pessoa, né? No caso da Mima, desse personagem, né? A forma dela se vestir, a própria vida pessoal, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com a família, ela vive pro trabalho dela, né? A empresa, ela meio que capitaliza a Mima dessa forma. E acaba que a própria idol, ela se torna um grande objeto de admiração. Especialmente um grande objeto de admiração por homens. E se tem muito, especialmente no filme, né? Mas no idol e no geral, essa ideia da infantilização da mulher. De que ela tem que usar roupas extremamente femininas, de que ela tem que ter um autocuidado extremo, que a aparência dela tem que beirar a perfeição. E que elas realmente são isso, são objetos de admiração e objetos de admiração por homens, né? De homens. É quase como uma indústria que é retratada no filme dessa forma, né? O que é um pouco, assim, difere entre aspas, porque hoje em dia acaba que o J-pop e o K-pop, que são voltados aos idols, né? Ele se globalizou muito, então o público ele também se abrange. Mas no filme em questão não é essa a realidade, né? E ele se passa ali nos anos 80, 90, né? Então já faz um tempinho. E essa imagem de um idol tão perfeita, conforme o filme ele vai se passando, a gente percebe que ela é tão prejudicial para a própria Mima quanto para aqueles que vivem essa farsa junto com ela, né? Porque o stalker dela é exatamente isso, é um fã dela. E conforme ela sofre essa pressão dos fãs de ser de um jeito, de se mostrar de uma forma, e a carreira dela como atriz meio que vai seguindo um outro caminho, o Stalker e próprios membros do fandom dela, né, os fãs dela e da banda, acabam sentindo-se no direito de falar: não, você é o meu objeto, você deveria agir da maneira que me satisfaz. E o Stalker ele acaba meio que fazendo isso, né? Ele cria como fosse um blog para que ela, onde ele escreve a visão que ele tem dela, né? A visão perfeita do objeto da Mima, do objeto que aquela pessoa se tornou para ele, né? Então ela perde totalmente pro Stalker. É isso, essa ideia de ser humano. Ela é um objeto, ela é uma coisa. E com questão a assédio, é, ela sofre com essa questão da pressão de se ir bem na carreira de atriz, porque ela não pode mais voltar para a questão da vida do idol, né? Não pode mais voltar para a banda. Ela acaba se colocando em posição e aceitando determinadas coisas sem perceber que na verdade ela está sofrendo um assédio. Na verdade, a cena que eles estão filmando durante a gravação é um assédio. E aquilo pode não aparentar no momento, mas depois, conforme o enredo, a trama ela vai se dando, aquele assédio que ela sofre mexe muito com o psicológico dela. Ela é levada a um ambiente, ela é levada a um extremo e
quando essas cenas elas são compartilhadas e mostradas na série, acaba que essa ideia de perfeição que ela tinha antes e de ser uma mulher, entre aspas, criança, porque é isso que é mostrado, ela perde isso. Ela perde esse ar de perfeição. E com isso, ela tem a reputação manchada, ela perde a credibilidade. E acaba que as pressões, seja por parte de quem está fazendo o trabalho ali como do empresariamento da carreira dela, seja da parte dos fãs, seja dela com ela mesma, ela começa a se duvidar, achar que não é capaz, e a gente vai percebendo que essa superexposição acaba que aos poucos causando paranoia e a destruição da Mima e a perda da realidade dela. E ela vai se perdendo. E isso é mostrado de uma forma tão vívida, de uma forma tão até cruel, é, que a versão perfeita dela, que é a versão do Stalker, que é a versão infantilizada dela, a própria Mima começa a ver aquilo. Né? Então nós temos a Mima duplicada, né? Ela mesma é a versão da superexposição dela, né? A versão do que as outras pessoas veem dela. E ela acaba não conseguindo mais distinguir sonho ou realidade, né? Ela vai perdendo a si mesma. E como eu disse, ela começa a ser assombrada por ela mesma, por essa versão, né? Essa versão dela que não existe. E assim, nesse momento, né, da trama, da história, se deixa muito claro o poder e até onde a hiperexposição de uma pessoa, de um indivíduo, e aqui especialmente da mulher, né, cria essa ideia irreal, cria essa mima irreal, essa mima que é totalmente pautada na visão alheia, na visão do que uma mulher ela tem que ser perante uma sociedade extremamente feminina, fofa, carinhosa, ela tem que ser aceitar determinadas situações em que ela não quer fazer, mas ela não pode falar. Ela é totalmente amordaçada por isso. E o Perfect Blue aqui, a última parte do só para finalizar no caso, né? Que são a referência dessa primeira parte. Mas para finalizar, é o Perfect Blue, desculpa. Ele aborda muito a questão da saúde mental, mas a saúde mental da mulher, né? E sobre a questão da superexposição. E até onde que, enquanto sociedade, você pode ir, a mulher, ela pode ir, né? Como é que você quebra essas amarras? Como é que você quem é você, né? Enquanto ser humano, essa tua dualidade, né? Essa tua versão perfeita, entre aspas, de novo. Ela realmente é você ou ela é só o resultado de ideias de outras pessoas, né? Até onde isso vai. E um paralelo muito interessante é que o Perfect Blue ele foi uma grande inspiração para muitos filmes que mexem com esta questão de perfeição, de superexposição, da saúde mental da mulher. E um exemplo seria o Cisne Negro também, que é outro filme que tem uma abordagem parecida, só que voltada ao balé, né, à dança. E para essa primeira parte, como eu disse, né, aqui estão as referências e o resto da equipe vai continuar com as outras mídias e outras abordagens. Muito obrigada pela atenção.